Boa noite, senhoras e senhores, a todos que estão nos acompanhando. Quero ver se eu consigo compartilhar já aqui também para que eu possa acompanhar as mensagens que todos podem mandar nesse momento para esta live. Nós estamos ao vivo, são 6h02 e nós temos algumas mensagens importantes para a população de Ponta Grossa. Quero primeiro apresentar as pessoas que estão aqui nessa noite, junto comigo. Mariana, eu não consegui compartilhar, depois eu consigo, pelo menos para acompanhar e poder responder algumas perguntas dos cidadãos pontagrossenses. Então quero iniciar primeiro com o nosso secretário especial do regime de urgência da Prefeitura de Ponta Grossa, Edgar Ranf. Ele também é o secretário de turismo, mas nesse momento de pandemia, nós adotamos a estratégia de transformar a secretaria numa secretaria especial. E que está funcionando é o presidente, aí, inclusive, do COI, junto com o nosso secretário adjunto. Nossa secretária de saúde, doutora Ângela Pompeu. Já quero iniciar agradecendo, doutora Ângela, por tudo o que a senhora não somente fez ao longo dessa pandemia, mas ao longo dos nossos 8 anos de mandato. E sei o quanto é difícil passar as noites em claro, principalmente nesse momento tão difícil. Mas a senhora sempre com altivez, com muita responsabilidade, com muita seriedade e reconhecida hoje em todo o país. Parabéns, doutora Ângela Pompeu. Aliás, gostaria de pedir uma salva de palmas aqui, são poucas as pessoas que estão aqui, mas é o nosso reconhecimento, do coração. Quero também apresentar às senhoras e senhores, o secretário de governo, o senhor Fabrício Busato, que também trabalha diretamente ligado ao COI, que é o Centro de Operações de Emergências, na cidade de Ponta Grossa, que lida com as questões relacionadas à pandemia, tanto na economia quanto na saúde. Aqui do meu lado direito, a Tônia Mansani, ela é a coordenadora de Fomento, Inovação e Empreendedorismo. É importante também destacar o trabalho da Tônia, porque através da secretaria, da coordenadoria dela e junto com a Secretaria da Fazenda, nós conseguimos o maior prêmio do Brasil de empreendedorismo, prefeito empreendedor do país, justamente devido aos projetos realizados. E ela está aqui por um bom motivo, porque nós vamos falar sobre economia na cidade de Ponta Grossa. Quero saudar nosso secretário da Fazenda. Muitas pessoas ainda não o conhecem, é importante falar sobre o trabalho do Cláudio Grokowski. É um funcionário de carreira, servidor de carreira, há mais de 20 anos trabalhando na prefeitura, e é o nosso secretário que, nesse momento tão difícil, assim como qualquer empresa do Brasil e do mundo que passa por dificuldades, a prefeitura também passa pelos momentos mais difíceis da economia, com falta de arrecadação, e ele está aqui também por um motivo muito especial. Você que está acompanhando a nossa live vai saber quais serão os projetos que nós estaremos adotando a partir de hoje. Então quero agradecer, em nome da população de Ponta Grossa, pelo teu serviço, caro amigo Cláudio Grokowski, como secretário de Fazenda. Obrigado. Também quero saudar o nosso procurador-geral do município, Dr. João Paulo Desch. É ele que faz todos os nossos decretos, ele que acompanha juridicamente as evoluções dos decretos, das nossas decisões na cidade de Ponta Grossa. E, finalmente, o nosso presidente do COI, sim, ele é o nosso médico infectologista, especialista na área, e é secretário adjunto da saúde, é o braço direito da Ângela Pompeu, o doutor Rodrigo Manjabosco. Eu só gostaria que ficasse um pouquinho do doutor Rodrigo, que eu quero fazer também um agradecimento muito especial, doutor. Quero agradecer como prefeito, como seu amigo, porque o senhor, como médico de Ponta Grossa, como infectologista especialista, pela sua responsabilidade, pelos seus estudos, pelo seu acompanhamento, hoje coloca a cidade de Ponta Grossa como uma cidade com os melhores números do enfrentamento à Covid-19 do Brasil. E a gente reconhece através das nossas humildes palmas ao nosso doutor Rodrigo Manjabosco.
Muito bem, senhoras e senhores. Esta live, ela vai ser muito importante e eu gostaria muito de conversar com a população. Nós vamos falar sobre responsabilidades, nós vamos falar sobre proatividade da prefeitura, nós vamos falar sobre retomada econômica, vamos falar sobre ações e sobre o momento vivido agora, frente à pandemia, frente aos nossos números, que nos últimos dias voltaram a crescer, porque estamos passando pelo momento mais delicado, que segundo especialistas, inclusive segundo um estudo que foi divulgado aqui na prefeitura, pela doutora Camila, professora da UEPG, e está se concretizando um estudo falando sobre a evolução da pandemia em Ponta Grossa e que nós estaríamos passando pelo pico. Muitas pessoas me questionam através da internet dizendo: prefeito, quando o senhor vai falar corretamente qual será o momento, qual será a data correta do pico da pandemia? E aqui, humildemente, me dirijo a todos os pontagrossenses para dizer: nós não sabemos. Nós temos teses, estamos estudando historicamente a evolução que nós já alcançamos no enfrentamento a essa doença, nos diz que realmente estamos num período crítico, talvez do maior pico, da maior incidência da doença em Ponta Grossa. Mas, com toda certeza, nem os maiores especialistas do mundo sabem ao certo quando nós poderemos começar a descer esta montanha, essa escalada da infecção. Então vamos aos primeiros números desta noite de segunda-feira. Nós recebemos agora há pouco os primeiros números da semana. Na verdade, os primeiros foram de domingo, de ontem, com 40 novos casos. Eu acho que, inclusive, doutor Manjabosco, foi o maior número para um domingo. E isso se deu, senhoras e senhores, devido aos exames de PCR, que é aquele exame mais completo. Para quem me acompanha diariamente sabe do que eu estou falando. Não estamos falando apenas dos exames rápidos, mas sim aqueles exames golden, os exames que são considerados com efetividade acima de 95%. Estavam represados e por isso no domingo nós tivemos um número muito alto de casos. Foram 40 casos. No dia de hoje, nós recebemos os números de que foram 2 casos registrados. Mas atenção, senhoras e senhores, isso não quer dizer que nós tivemos uma queda abrupta de 40 para 2, o que já demonstraria que nós estaríamos descendo a curva do pico da pandemia da doença. Nós queremos explicar com total transparência de que nós temos dezenas de novos testes que ainda estão sendo avaliados pelo LACEN em Curitiba, testes que poderão ser positivados. Portanto, nós teremos números maiores durante a semana. Portanto, não se pode fazer uma comparação de domingo para o dia de hoje, de 40 para 2 casos, como aconteceu no dia de hoje, porque provavelmente amanhã ou quarta-feira os números vão ser processados, os exames terão os seus resultados. E doutor Manjabosco, aqui vem a primeira pergunta, doutor, o senhor quer sentar aqui rapidamente para responder essa pergunta que a população deve estar fazendo. E eu queria daí o meu celular apenas para responder as perguntas da população. Mas doutor Manjabosco, a primeira pergunta que vem é a seguinte: quantos testes Ponta Grossa realizou até este momento e qual é o índice de positivados desses testes? Mais uma vez, boa noite, doutor. Boa noite, obrigado. Nós fizemos 8.778 testes realizados até o momento. Dentre eles, exames PCR e testes rápidos. E a taxa de positividade até o momento ela é de 8%.
é uma das taxas que não é considerada uma das mais altas do Estado, é uma taxa considerada baixa, mas que esses números ainda têm a tendência a aumentarem. Como o senhor mesmo falou, nós temos exames ainda em processamento no LACEN, que devem sair no decorrer dessa semana. Muito bem, então só repetindo para que as pessoas não tenham dúvidas, nós fizemos 8.778 testes, exames, ou seja, Ponta Grossa, assim como Londrina, como Curitiba, Cascavel, Maringá, Foz do Iguaçu, as grandes cidades do Paraná, também tem o mesmo procedimento feito pelo governo do estado no LACEN. Isso. Portanto, se alguém falar que a cidade de Ponta Grossa realiza um sistema diferente de exames e por isso nós temos menos exames e menos infectados, está falando algo incorreto, porque nós também participamos do mesmo sistema de saúde do estado do Paraná, como também Curitiba e outras cidades. Pois bem, hoje nós temos uma grande notícia para iniciar a semana. Pela primeira vez nos últimos, pelo menos 15 dias, mas eu acredito que até 20 dias, nós superamos os casos ativos com os recuperados. Hoje nós temos mais pacientes recuperados do que os que estão nesse momento em isolamento domiciliar com o vírus ativo, não é, doutor? Sim. No dia de hoje a gente superou essa marca. Nós vimos sempre tendo mais casos ativos e menos casos recuperados. E no dia de hoje a gente conseguiu passar essa relação, onde hoje nós temos 372 casos recuperados e 336 casos ativos. Muito bem, então são 372 contra 336. Esse número é um número muito importante para começarmos essa live. Ou seja, estamos iniciando uma recuperação de pacientes muito mais acelerada do que nos últimos dias. Sim. Ok. Então temos mais de 50% dos casos recuperados e nesse momento são 5 pacientes de Ponta Grossa na UTI de Covid do Hospital Universitário, Hospital Regional. São, na verdade, 4 no Hospital Regional e 1 paciente na UTI da Unimed. Então, atenção, porque eu quero passar a notícia de maneira transparente, não ter dúvidas. 4 pacientes no Hospital Universitário e 1 paciente na Unimed. É a primeira vez que a gente fala, inclusive, dos pacientes que estão em outras UTIs, porque as pessoas imaginam que nós só temos UTIs no Hospital Universitário. E quando chegar aos 100% do Hospital Universitário, não tem mais nenhuma outra oportunidade, as pessoas ficam em pânico. E aqui vai a primeira grande informação. Nós temos UTIs em outros hospitais, a começar pelo Hospital Municipal de Ponta Grossa, não é verdade, doutor? Sim. Portanto, nós no sábado, na lotação das UTIs, chegamos a um número quase de 100%. A lotação dá 90%. 90% no final de semana. Mas tínhamos na retaguarda as UTIs do Hospital Municipal, nós temos UTIs na Santa Casa, nós temos UTIs no Bom Jesus, temos UTIs na Unimed e também temos UTIs no São Camilo. Ou seja, a estrutura de Ponta Grossa, diferente do que as pessoas imaginam, é uma estrutura muito robusta, é grande. Mas nós utilizamos os leitos de UTIs do Hospital Universitário para que a gente possa ter o acompanhamento da evolução da doença. Ficou claro isso? Sim. Eu acho que as pessoas entenderam. Por que nós falamos apenas dos leitos da UTI do Hospital Universitário? Porque nós precisamos ter parâmetros. E porque esse hospital ele virou referência para o tratamento desta doença, para que os outros hospitais possam continuar atendendo os pacientes com outros problemas de saúde também. Muito bem. Eu estou acompanhando aqui, inclusive, as mensagens e eu vou responder as mensagens da população, porque o nosso trabalho é diferenciado no Brasil justamente pela transparência das informações, que é a nossa maior arma contra a doença. E principalmente enfrentando as fake news.
as notícias equivocadas, mentirosas, que todos os dias são plantadas em grupos de WhatsApp, em Facebook e outras redes sociais. Aqui mesmo já estou acompanhando diversas fake news que nós estaremos combatendo e vamos falar com a população que quer prestar atenção em todas as nossas informações. Pois bem, senhoras e senhores, com relação aos leitos clínicos, doutor, o que é um leito clínico e o que é um leito de UTI? Porque se fala que os leitos clínicos vão aumentando, da noite para o dia aumentam muito, depois desce lá embaixo. Nós queremos saber qual é a diferença do leito clínico e do leito de UTI. Bom, o leito clínico é um leito de enfermaria, onde ali a tecnologia de atendimento do paciente ela é menor que um leito de UTI. Ou seja, o paciente vai estar num quarto isolado, ou então em quartos conjuntos, onde na verdade ele recebe o atendimento de enfermagem e a visitação de um médico, mas lá não vai ter alguns equipamentos que estão disponíveis na UTI. Portanto, esse leito é um leito de menor complexidade. Um paciente que não está tão grave, ele está no leito clínico. O leito de UTI é onde você tem um suporte de uma equipe médica e de enfermagem 24 horas no dia, onde você ali tem todo um aparato e um arsenal medicamentoso e de equipamentos para suporte da vida. Ou seja, são pacientes mais graves que necessitam de um atendimento mais próximo do profissional médico e de enfermagem e que existe uma tecnologia, respiradores, ventiladores mecânicos, monitores cardíacos, que fazem o suporte à vida, que mantém esse paciente seguro e com vida. Então, de uma maneira bem popular, para que as pessoas entendam, os leitos clínicos seriam uma espécie de enfermaria. Isso. Ok. E as pessoas, normalmente, elas se recuperam e voltam para casa. Isso. Esse leito tem uma rotatividade maior, inclusive, prefeito. O leito de UTI você vai ter, no caso do Covid, ele ocupado entre 10 e 14 dias. É um leito que desocupa uma velocidade um pouco mais lenta. O leito clínico, ele normalmente tem ficado entre 3 e 5 dias ocupado, e aí esse leito fica disponível novamente. Portanto, é normal que a gente tenha mais pacientes num dia e no outro isso acaba mudando completamente. Nesse momento nós temos 7 pacientes em leitos clínicos. É importante dizer que também na nossa estrutura de Ponta Grossa nós temos outras unidades clínicas, nos nossos próprios hospitais. O Hospital Municipal atende clínico. Sim. Até na UPA nós temos também um trabalho nesse sentido, até a remoção para um hospital, não é isso? Isso, a UPA dá o suporte até que a gente consiga uma vaga para internamento desse paciente. Muito bem, senhoras e senhores. Então, portanto, esses são os nossos números. Nesse momento estamos com a ocupação, taxa de ocupação da UTI universitária em 90%. Não entendi, Marcelo. Você acabou de falar que nós temos 5 pacientes, 4 pacientes na UTI do Hospital Universitário e 1 na Unimed. Como está em 90% a taxa de ocupação? É porque nós temos outros municípios, são 8 pacientes dos outros municípios confirmados e temos mais 3 suspeitos a confirmar. Ok, 3 que estão aguardando o resultado. Que não são de Ponta Grossa. Que não são de Ponta Grossa. São da nossa região. Da região, isso mesmo. Ok, nós temos 20 leitos de UTIs no Hospital Universitário. E agora estamos recebendo mais 10 leitos. Vamos ficar com um total de 30 leitos de UTIs. Hoje, pela manhã, conversando com o governo do estado, através da superintendência regional, nós também fizemos um acordo com o governo e uma facilitação para a contratualização dos leitos do Bom Jesus, para que nós possamos ter imediatamente à disposição mais 10 leitos de UTI. Ou seja, estamos com 90%, mas a nossa estrutura ela pode ser ampliada imediatamente com mais 10 leitos do Hospital Bom Jesus e os nossos outros leitos que estão à disposição. Não é isso, doutor Manja Bosco? Isso é o que o município tem disponível nesse momento. Portanto, nós temos uma condição de tratamento diferente de outros municípios do estado do Paraná e do Brasil. Também temos os melhores números do país e eu volto a frisar. Muitas pessoas talvez não gostem de ouvir a gente falar sobre isso, sobre os números de Ponta Grossa, até mesmo porque com os números há um relaxamento e às vezes
mesmo a gente falando de forma propositiva sobre o trabalho já realizado, acaba fazendo com que as pessoas mudem até mesmo de postura, exatamente. E com essa postura mais relaxada, acaba se expondo ao vírus que está circulando na nossa cidade. Não é isso, doutor? Sim, isso é importante frisar, né? Importante dizer. Na sexta-feira, eu fui convidado para participar de uma live. Ela é aberta, qualquer pessoa vai poder participar. É uma live internacional. Ponta Grossa, o município de Barueri e prefeitos da Suécia. Então, nós vamos divulgar isso, inclusive nas minhas redes, nas redes oficiais, que a cidade de Ponta Grossa vai participar de uma grande live, é um estudo realizado com prefeitos, prefeituras internacionais, principalmente com prefeitos da Suécia, para falar a respeito dos movimentos, das ações que nós tomamos desde o início da pandemia e que surtiram efeitos, e foram várias ações. Desde o primeiro momento, com a quarentena prévia, nós defendemos a quarentena prévia. Depois de um certo tempo, nós temos a impressão de que a quarentena não é tão eficaz como aconteceu no nosso primeiro momento, que nós fizemos a comunicação à população, nós nos prevenimos, nós fizemos aquela quarentena de pelo menos 10 dias, onde o nosso comércio se preparou, a população se preparou, isso funcionou, nós alteramos os horários, todas essas atividades, elas se mostraram eficazes, não é, doutor Monja Bosco? Sim. Pois bem, por isso que nós vamos falar, mas não é somente isso. Ponta Grossa tem uma situação diferenciada em diversos fatores, doutora Ângela Pompeu, e isso é mérito da sua equipe, é mérito dos médicos, é mérito dos enfermeiros, é médico dos monitores, são pessoas que monitoram milhares de pessoas hoje, não é verdade, doutor? Sim, 2.800 monitorados. Isso é feito diariamente pela prefeitura. A prefeitura conversa com 2.800 pessoas, é isso? Isso. 2.800 pessoas para saber a evolução de cada paciente. A atenção primária, que são as unidades de saúde, mais os monitorados, os moderados e graves que nós monitoramos pela nossa vigilância epidemiológica, fazendo um total de 3.256 casos monitorados. É importante falar sobre epidemiologia, e também falar sobre os agentes comunitários de saúde, o nosso sistema. O Programa Saúde da Família de Ponta Grossa, hoje, é reconhecido no Brasil. Por quê? Primeiro, porque o acompanhamento que nós temos presencial, cada casa, cada família, nós conhecemos as famílias nos bairros. Nós temos a maior estrutura, diferente inclusive da capital. Nós temos hoje um maior número de agentes do Programa Saúde da Família. E com isso nós estamos acompanhando a evolução com mais segurança e responsabilidade. Sim, a cobertura do município na atenção primária chega a 82%. Outra coisa, nós temos também a 8ª posição do Brasil no saneamento básico, que são obras que ficam embaixo da terra. As pessoas não veem essa obra, que talvez tenha sido a maior obra do nosso governo, as maiores obras, porque antigamente as crianças molhavam os pés no esgoto, e hoje nós não temos mais esgoto a céu aberto. Isso quer dizer que Ponta Grossa tem uma situação diferente de todo o Brasil, e eu acredito que essa doença também tem relação ao saneamento básico. O doutor Monja Bosco acredita nisso também? Sim. Bom, enfim, nós também nos prevenimos com relação à escola, com relação aos clubes, às instituições de atendimento aos idosos. Tudo isso foi muito... as ações da prefeitura foram proativas no momento certo. Pois bem, por que nós estamos falando isso? Porque as mudanças que nós tivemos ao longo da doença, elas foram dando resultados, como é o caso do toque de recolher. O toque de recolher, ele está funcionando sim, e muito bem, não somente como prevenção à doença, mas também com relação à violência, com relação a acidentes. E qual é a correlação com a doença
Porque se nós temos UTIs hoje à disposição no Hospital Municipal e outros hospitais, é porque nós tivemos menos casos de acidentes, de violência, e é claro, a noite é responsável normalmente por esses casos, né, doutor? Sim, ou seja, você prevenindo os acidentes e as fatalidades, você está deixando leitos disponíveis para esse enfrentamento. Ok. Estamos falando o que tem que ser falado. Algumas pessoas falam quais são as medidas, querem saber as medidas. As medidas que nós iremos tomar a partir de hoje e também para a evolução da doença, elas serão feitas com muita responsabilidade, porque desde o início nós trabalhamos nos dois setores. Primeiro, na saúde. Primeiro, preservando vidas. Um prefeito tem responsabilidade por vidas. Todas as ações que nós tomamos aqui, nós priorizamos a vida. E, graças a Deus, nós estamos tendo êxito. Com 5 óbitos, volto a repetir, Ponta Grossa tem os melhores números do Brasil. Pelotas, que é a cidade que normalmente trabalha junto com a cidade de Ponta Grossa com números, a prefeita me disse que ela confirmou a 9ª morte na cidade de Pelotas, e as ações são muito parecidas, vamos trabalhar em conjunto com a cidade do Rio Grande do Sul. São as 2 cidades com mais de 350 mil habitantes, com os melhores números do país. Lembrando, prefeito, que as nossas ações, inclusive, elas são articuladas pela terceira regional e representam a atividade também da região como um todo. Então, nós temos os melhores números também na nossa regional de saúde. Tá? Ponta Grossa muitas vezes foi exemplo também, e articulado com a terceira regional, tivemos bons resultados na região. Importante também reconhecer o trabalho da população, dos empresários, das empresas, a todas as empresas que assinaram o termo de responsabilidade com a Prefeitura de Ponta Grossa, nenhuma nos faltou. Nós estamos falando de empresas que em outras cidades não estão abertas. É o caso das academias, nós não tivemos nenhum problema com as academias, ou seja, é um exemplo para o Brasil, porque nenhum outro município, agora que estão retomando, depois de mais de 100 dias, agora que algumas cidades estão retornando, também com relação a shopping center, com relação às galerias, eu quero deixar registrado o trabalho, principalmente do shopping popular, é um exemplo para o Brasil, o que o shopping popular está fazendo em Ponta Grossa. Isso chama-se responsabilidade. É sobre esse tema que o nosso secretário especial de emergência gostaria de tratar, responsabilidade, que não é somente da prefeitura. Secretário, por favor, quando se fala em responsabilidade, muitas pessoas imaginam o que a prefeitura vai fazer para resolver o assunto, o que a prefeitura vai determinar para solucionar determinado problema, seja uma aglomeração, seja uma reunião, seja festa clandestina, mas a responsabilidade não é somente da prefeitura, e sim de todos os pontagrossenses, para que a gente possa vencer essa guerra. Secretário de Garranf. Muito bem lembrado, prefeito. Nós temos encontrado e recebido dezenas e dezenas de reclamações, denúncias e queixas, muitas vezes nos finais de semana, relativas a aglomerações. Vejam, o município regula, o município muitas vezes proíbe ou veda aglomerações ou determinadas atividades. E, infelizmente, o que é que nós encontramos? Um número crescente de pessoas desrespeitando os limites e as deliberações que foram implantadas pelo município, dentro do espírito de evitar aglomerações, impedir a disseminação do vírus e, como o prefeito bem lembrou, a nossa prioridade é e sempre foi priorizar, defender e preservar a vida. Mas de quem é a responsabilidade? Toda nas costas do prefeito, dos médicos, dos especialistas, do comitê de emergência. A responsabilidade é de cada indivíduo e cada cidadão. As pessoas reclamam que há aglomeração em um determinado ponto, como o Lago de Olarias, onde a gente viu, de fato, um número muito grande de pessoas. Mas essas pessoas que estavam no Lago de Olarias, elas estavam conscientes da sua posição? Até que ponto a presença delas lá efetivamente se deveu a
falta de consciência. As crianças que estavam soltando pipa na região, no entorno do centro de eventos, por exemplo, neste final de semana, e eram dezenas, elas todas estavam lá por vontade própria ou porque alguém não exerceu a responsabilidade que tinha sobre elas para que não as deixasse expostas a riscos desnecessários. E é esse o papel, prefeito. O município alerta, avisa, tenta proibir e orienta para que sejam preservadas a vida, a saúde e a expectativa de futuro desses cidadãos. E, no entanto, muitas vezes faz falta, de fato, essa responsabilidade do indivíduo, da família e da própria comunidade. E, em boa parte, isso se torna uma resposta até, como o senhor bem lembrou, aos números favoráveis e até agora bastante animadores que vêm sendo encontrados. Mas nós temos aqui os registros, já foram aplicados R$60 mil em multas, justamente pelo desrespeito às normas que foram instituídas pelo município. Secretário Edgar, nem a cidade de Ponta Grossa e nenhuma outra cidade do mundo consegue resolver todos os problemas dos abusos que, infelizmente, algumas pessoas acabam cometendo, se não tiver a união, a participação de todos. As pessoas muitas vezes até me perguntam: prefeito, eu não consegui segurar o meu neto, eu não consegui segurar meu filho, ele saiu para jogar futebol e ele está sem máscara, por favor, vá lá e interdita. Não será desta maneira que a gente vai conseguir vencer o vírus. O pai, a mãe, o próprio jovem que está nos assistindo precisa ter consciência de que tudo isso vai passar, mas esse é o momento da integração e da responsabilidade de cada cidadão, não é verdade, Edgar? Tem toda a razão, prefeito. Veja o caso dos jogos de futebol clandestinos que acontecem, infelizmente. A Secretaria Extraordinária de Fiscalização chegou a lacrar alguns dos campinhos que foram construídos e inaugurados ainda. E, diante disso, o que a comunidade fez? Para burlar a proibição, arrancaram os alambrados, ou seja, danificaram, além da exposição desnecessária e inviável e irresponsável, ainda promoveram um dano ao patrimônio. E a responsabilidade de cada um das famílias e dessas pessoas, onde fica? Muito bem, senhoras e senhores. Então, baseado no que o secretário Edgar, ele acabou de comentar sobre responsabilidade, aqui vai um exemplo. Na semana passada, nós tivemos um exemplo clássico, que foi a interdição da pista de skate que nós mesmos construímos. Agora a pergunta que fica no ar: qual prefeito gostaria de fazer a interdição de uma obra do seu próprio governo? Eu acredito que nenhum prefeito do mundo. Nós tivemos que fazer a interdição por um tempo limitado. Tomara que a consciência volte e a gente possa fazer a liberação da pista de skate. E isso, primeira atitude que nós vamos tomar, vai acontecer, infelizmente, com o Lago de Larias. O Lago de Larias, a partir de amanhã, entra em interdição temporária, mais uma vez. Nós já fizemos a primeira interdição e agora estamos fazendo a segunda interdição. Deixa eu colocar aqui apenas um parênteses nessa nossa live com relação a isso. Dói no coração. Vimos as imagens durante todo o sábado, durante todo o domingo, de um parque maravilhoso, onde as famílias estavam tendo momentos agradáveis, e eu sei o quanto é difícil, as pessoas não estão mais aguentando ficar em casa, as pessoas precisam extravasar, mas a gente precisa desses dias. Se nós estamos passando pelo pico da doença, nós precisamos da atenção, do discernimento, da compreensão da família pontagrossense de que não podemos nos aglomerar. E mesmo sendo um espaço grande, Edgar, tinha muitas pessoas juntas, sem máscara, o que fica praticamente impossível a nossa fiscalização. Então, com dor no coração, uma das primeiras medidas
é a interdição do Parque de Olarias, Edgar. É lamentável que tenhamos que fazer isso, porque a atividade externa, a atividade ao ar livre, ela é extremamente benéfica para o indivíduo e para a coletividade, para a sua saúde. Porém, a forma como estava acontecendo estava ampliando a margem de risco, então é necessária a tomada dessa medida lamentável neste momento. Também estão falando aqui, Edgar, em alguns comentários, de que nós não temos apenas a Covid-19, Dr. Roger Bosco. Temos outras doenças que estão represadas no mundo, não somente em Ponta Grossa. Outras doenças que precisam de tratamento. Um dos pacientes vítimas da Covid de Ponta Grossa precisava do tratamento em Curitiba, do tratamento de leucemia. Ele foi para Curitiba, contraiu a doença em Curitiba, no hospital que fazia o tratamento de leucemia e infelizmente veio a óbito. Por isso, as nossas cirurgias eletivas, elas estão represadas não somente em Ponta Grossa. As cirurgias eletivas estão represadas no Brasil, devido à alta taxa de contágio nos hospitais. Nós esperamos que esses números venham a decrescer nos próximos dias. Nós estamos esperando isso e isso vai acontecer. Fatalmente, se não acontecer nessa semana, vai acontecer nos próximos dias, nós vamos vencer esta doença. Portanto, os tratamentos de doenças como câncer, doenças agudas, precisam ser realizadas. Agora, com relação às cirurgias eletivas, nesse momento, precisam ser estancadas para que a gente possa ter a responsabilidade de não passar, não ter contaminação dessa doença para outros pacientes e aí ter mais mortes por Covid-19. Pois bem, uma outra preocupação que nós temos é com relação às excursões. Todos estão acompanhando nas redes de TV, nos jornais do mundo todo, principalmente aqui no Brasil, a situação das outras cidades. Nós temos uma situação crítica na capital Curitiba. Nós temos outras situações no Paraná também muito, mas muito além dos nossos números. A distância é simplesmente gigantesca de um município para outro. Agora, nós estamos acompanhando excursões, viagens. Hoje, a nossa rodoviária está fechada. Foi uma das atitudes, uma das ações que se mostraram eficazes. A rodoviária não tem ainda uma data para retornar às suas atividades. Porque nós estamos acompanhando aqui no COI que a transmissão de outras cidades é muito grande. Nós tivemos vários pacientes, vítimas também da Covid-19, que infelizmente contraíram a doença não em Ponta Grossa, em outras cidades e vieram a falecer aqui no nosso município. Dois óbitos, um foi em Curitiba, outro foi em Ourinho, São Paulo. Contraíram a doença fora de Ponta Grossa, mas contabilizam como vítimas de Ponta Grossa devido aos protocolos da Covid no Brasil. Portanto, nós temos uma preocupação com relação a excursões. Estão acontecendo muitas excursões, muitas empresas que saem com os seus ônibus lotados, vão para São Paulo, vão para 31 de março, 31, 21, como é que é o nome? 25 de março, 25 de março lá em São Paulo, vão fazer compras. Claro, eles precisam, são profissionais, a gente entende, mas nós precisamos ter um acompanhamento mais técnico. Por isso, a nossa próxima medida é a obrigatoriedade de todas as empresas de excursão e empresas que realizam viagens intermunicipais e interestaduais apresentarem protocolos, não só com relação aos nomes dos passageiros, com relação aos seus itinerários, a apresentação e terá que ter a aprovação do COI da Prefeitura de Ponta Grossa. Algumas pessoas podem pensar assim, poxa, mas então a Prefeitura está controlando essas empresas, controlando essas atividades? Nós queremos ter uma fiscalização porque hoje nós não temos. Hoje é muito difícil nós sabermos quais são as pessoas que podem vir de São Paulo, de Curitiba, de outras cidades contaminadas. Com esta regulamentação, nós vamos ter um acompanhamento mais técnico e vamos acompanhar todos os passageiros, inclusive
com monitoramento, viu, Edgar? Aferição de temperatura e, como o senhor bem mencionou, a segurança de sabermos quem são as pessoas envolvidas e, no caso da necessidade, um rastreamento e um monitoramento muito mais eficazes. Ok, então, com relação a essa medida, empresas que realizam excursões, atenção, não será permitida nenhuma excursão que não tenha o comunicado expresso à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e o acompanhamento técnico. O secretário Edgar, ele falou a respeito da medição de temperatura. Vamos pedir para que as empresas se adaptem também com a medição de cada passageiro. Essa é uma medida que ela não é 100% eficaz, porque mesmo sem a febre a pessoa pode estar contaminada. Mas se está com febre, ela não pode viajar em hipótese nenhuma. Ou seja, nós estamos fazendo uma restrição com relação a isso. Ok? Sobre a temperatura, nós estamos estendendo também aos mercados. Nós sabemos que muitos mercados estão utilizando o termômetro para acompanhamento dos seus clientes. Aliás, queremos parabenizar essas empresas que fazem o acompanhamento com o termômetro dos seus clientes. Várias redes aqui em Ponta Grossa já utilizam, mas não todas. E com essa determinação, com esse novo decreto, nós estaremos estendendo para todos os supermercados, ou seja, o acompanhamento da temperatura de cada cliente. Com isso, nós estamos demonstrando para a população que nós estamos passando por um momento mais crítico também, e os mercados, como eu sempre falei desde o início da pandemia, os mercados são pontos críticos no contágio à Covid-19, Edgar. Verdade, prefeito, e à medida em que a aferição de temperatura mostra, indica a ocorrência de febre, nós sabemos, né, doutor Manja Bosco, que a possibilidade de contágio do indivíduo potencialmente infectado é muitas vezes superior à daquele que não apresenta esse sintoma. Pois bem, com relação ao comércio de Ponta Grossa, muitas pessoas, muitos grupos de WhatsApp, muita fake news, de ontem para hoje, falando a respeito das medidas que poderiam ser tomadas com relação à restrição ao comércio. Pois bem, senhoras e senhores, desde o início trabalhamos com responsabilidade, tratando o comércio como parte das possíveis soluções com relação à prevenção à Covid-19. Porque tendo os empresários, tendo as empresas com responsabilidade, atuando no combate à doença, nós temos mais aliados. É melhor termos uma economia pujante, com empresários imbuídos do melhor propósito de prevenção, passando isso para a grande população, do que fazer uma grande restrição e essas pessoas em casa acabarem contraindo a doença, tendo os números ainda em evolução e a economia, não só da cidade, mas também dos pontagrossenses, acabar sendo prejudicada. Por isso, nós teremos sim, claro, limitações no momento em que nós atingimos a escala laranja. A cidade de Ponta Grossa foi uma das únicas cidades do Paraná que não entrou no decreto do governo do estado, e por uma grande razão, senhoras e senhores. Porque os nossos números são completamente diferentes das outras regionais. Se Curitiba, nesse momento, está em quarentena, em fechamento total, assim como Londrina, assim como Cascavel, Foz do Iguaçu, é porque Ponta Grossa teve um desempenho melhor no enfrentamento à doença. Este desempenho, ele continua sendo eficaz nesse momento, mesmo com os números em elevação, porque estamos chegando ao momento mais crítico. Portanto, senhoras e senhores, nós só tomaremos medidas ainda mais restritivas com relação ao comércio se, por um acaso, nós não conseguirmos reduzir esse percentual de 90% nos próximos dias de ocupação das UTIs do hospital universitário. Agora, atenção. Atenção, porque isso é muito importante. Hoje nós estamos em 90%. E eu já disse no início da live que nós temos uma estrutura além das UTIs do hospital universitário.
Nós temos as estruturas do Hospital Municipal, da Santa Casa, da Unimed, que inclusive tem um paciente na Unimed. Nós temos o São Camilo, temos o Bom Jesus, que está sendo contratualizado. Portanto, nós teremos mais 20 leitos à disposição da população de Ponta Grossa. Sem contar que uma grande parte desses pacientes que estão sendo atendidos não são de Ponta Grossa. Voltando a afirmar, hoje são 5 pacientes na cidade toda que estão em UTIs. Esse número está dentro das nossas perspectivas, estão dentro das nossas estatísticas e, de acordo com o estudo da doutora Camila, estão dentro das nossas possibilidades de tratamento. Agora, senhoras e senhores, se nós chegarmos ao estágio laranja, e o estágio laranja pode ser que ele seja efetivado até o final de semana, até sexta-feira, onde nós faremos a nova live, aí sim, nós já vamos deixar muito claro, se alcançarmos o estágio laranja, nós retornaremos à primeira etapa das nossas ações do começo da pandemia, que seria o escalonamento do comércio. Portanto, até sexta-feira, nós estamos acompanhando. Se nós mantivermos os níveis de infecção abaixo dos níveis críticos, e se nós mantivermos no estágio amarelo, se mantém da mesma forma como está hoje. Cidade trabalhando, cidade produzindo e com uma certa segurança. Agora, se nós alcançarmos, infelizmente, o estágio laranja, a partir de segunda-feira da semana que vem, nós vamos novamente voltar à alternância do comércio. Isso se dá devido ao transporte público. E aí entra a nova etapa aqui da nossa live. Porque nós temos, em qualquer lugar do mundo, hoje, o maior desafio das administrações é com relação ao transporte público. Não é algo diferente em Ponta Grossa do que acontece em Curitiba, São Paulo, aliás, com os agravantes do metrô, com as aglomerações do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e todo o mundo. Nós conseguimos, alterando os horários, diminuir o número de passageiros, mas nós estamos falando aqui para milhares de pessoas. Eu não vim aqui para falar algo que não seja verdadeiro. Nós temos sim problemas com alguns itinerários. E mesmo colocando mais veículos nesses itinerários, a gente entende que a população, muitas vezes, ansiosos, não gostariam de esperar um novo carro, e aí existe um acúmulo sim nos ônibus. Então nós constatamos que alguns itinerários ainda continuam apresentando problemas, muito menos do que antigamente, mas ainda existem aglomerações e nós precisamos contornar isso. Por isso, nós temos algumas ações que nós vamos tomar. Primeiro, com relação à questão da fiscalização, que será ainda mais severa. Nós estamos adquirindo também álcool gel em massa para a população. Nós vamos instalar aí nos próximos dias os totens de álcool gel para a população e nós vamos solicitar para que a população que utiliza o transporte público utilizem o álcool gel, por favor, porque no momento em que você está utilizando o álcool gel e a hora que você segura assim num apoio do ônibus, você estará também higienizando naturalmente e, é claro, se protegendo. E nós estaremos colocando em todos os terminais esse álcool gel nos totens. Também nós estamos agora trabalhando com uma nova hipótese e isso tem que ser feito nos próximos dias, inclusive com o apoio da população. Nós queremos diminuir o processo de infecção que acontece pelo dinheiro vivo. O dinheiro vivo, aliás, orientando aos empresários, às empresas. Claro que a gente não consegue 100%, a gente sabe disso, mas as empresas, nós gostaríamos que as empresas priorizassem o trabalho com cartões de crédito e que utilizassem menos dinheiro vivo, porque o dinheiro ele é altamente vetor de contágio. Portanto, nós também queremos trabalhar com ausência de dinheiro
nos ônibus. Mas para que isso aconteça, nós temos um processo. Os cartões são gratuitos, as pessoas vão trocando os cartões. Eu não quero aglomeração na troca dos cartões, que é a minha preocupação, senão a gente faria da noite para o dia. Nós vamos fazer num processo onde as pessoas vão trocar por cartões gratuitos e não irão mais utilizar dinheiro. Não se esqueçam que essa pandemia não vai acabar nessa semana, ela não vai acabar no mês que vem, ela não vai acabar da noite para o dia. É um processo muito lento. Nós temos muito tempo pela frente para que a gente possa se adaptar à vida nova. Trabalhar com dinheiro é um perigo, e principalmente nos ônibus, que tem alta taxa de contágio. Pedimos à população, por favor, isso é um pedido de uma administração que também preza pela segurança de todos, mas que não consegue fazer tudo sozinha. As pessoas se protejam usando máscara no ônibus e, se possível, sentados. Se não tiver a condição, pelo menos um pouco afastado, 1,5 metro. Voltamos a falar sobre alguns itinerários que ainda têm problemas, que nós não conseguimos controlar estes obstáculos. Pois bem, nós vamos colocar aqui um número do WhatsApp, que funcionou para denúncia. O nosso WhatsApp funcionou, nós conseguimos controlar as festas clandestinas, nós conseguimos controlar os problemas da noite com esse WhatsApp. Esse WhatsApp também vai funcionar para o transporte público. O telefone é 9144-1290 e vai funcionar da seguinte maneira. Como nós sabemos que são apenas algumas linhas que têm problemas, você, como usuário do transporte público, vai fotografar ou filmar e encaminhar para o nosso Disque Denúncia. Aquele itinerário ganhará imediatamente um reforço na sua linha e nós vamos trabalhar com a possível reestruturação desses itinerários. Ou seja, nós vamos trabalhar da mesma forma como estamos trabalhando com o toque de recolher, com esse número no transporte público. Volto a dizer, esse problema do transporte público não foi solucionado em lugar nenhum do mundo. Nós estamos tentando minimizar a questão da aglomeração. A única cidade que conseguiu ter bons resultados com relação ao transporte público foi Florianópolis. Sabe por quê? Porque eles cancelaram o transporte público para todo mundo. E por praticamente 2 meses não tinha transporte público. Isso nós não queremos para a cidade de Ponta Grossa, porque isso vai prejudicar milhares e milhares de pessoas. Portanto, a compreensão da população precisa acontecer. Muito bem, eu queria agora chamar o nosso secretário da Fazenda, porque nós temos algumas outras medidas com relação à economia. Caro secretário Cláudio Brocovis, nós estamos trabalhando com um projeto de lei para aquelas pessoas que nesse momento estão com dificuldade, estão endividadas, não têm condições de pagar sua dívida ativa e com isso estão tendo problemas nos bancos, não conseguem pegar empréstimos, não conseguem pagar até mesmo suas contas porque tem restrições. As pessoas estão desesperadas. O que nós podemos fazer, o que nós iremos fazer para essas pessoas, para que elas possam pagar a sua dívida ativa e ficarem com o nome limpo? Boa noite, prefeito. Boa noite quem nos acompanha pela live do município. Realmente, prefeito, o senhor tem razão. Muitas empresas, muitas pessoas estão com dificuldades de pagar o seu IPTU, pagar o seu ISS, pagar as suas contribuições com o município. Nesse momento tão difícil que a pandemia tomou conta aí da área econômica e da área sanitária do município. Então a gente sabe, tem essa percepção da dificuldade que as empresas estão passando em pagar os seus impostos, em pagar os seus tributos e o contribuinte também de uma forma assim, estendendo o contribuinte, ele também tem essa dificuldade. Então estamos mandando um projeto de lei para a Câmara Municipal nos próximos dias, acredito que até quarta-feira a gente protocola esse projeto de lei, onde abriremos mão de 90% da multa e 90% do juro de todas as dívidas ativas do município e também as dívidas do exercício 2020. Então, aqueles contribuintes, aquelas empresas que têm qualquer tipo de dívida com o município, seja de 2020 para trás ou do exercício 2020,
estaremos concedendo para essas empresas e para esses contribuintes, prefeito, 90% de desconto na multa e 90% de desconto no juro. Então, é um desconto muito bom, né? Quase 100% de desconto na multa e juro, o que vai facilitar as pessoas, os contribuintes, as empresas, a fazer a sua programação financeira, ficar em dia com o município, ficar positivado e poder, com isso, ter acesso a créditos também. Muito bem. Então, de uma maneira bem popular, nós teremos agora o projeto que vai ser encaminhado para a Câmara, que vai dar desconto nas multas, 90% de desconto nas multas, que as pessoas estão desesperadas, que estão com o nome sujo e agora vão poder recuperar diante de tudo isso que está acontecendo com relação à pandemia. É mais uma ação da Prefeitura. Prefeito, importante a gente colocar para quem está nos assistindo que esse é um programa, por ser o último ano de gestão e por ser o ano eleitoral, esse programa ele vai ser somente à vista. Mas como nós temos aí 2 empresas credenciadas para recebimento no cartão de crédito, então as pessoas poderão pegar esse boleto à vista e parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes com o juro do cartão. Então ele é um programa à vista, porém as pessoas que optarem pelo parcelamento têm 2 empresas credenciadas já no município, inclusive com os tokens, aí no Terminal Central, aqui na Praça de Atendimento, onde as pessoas podem fazer o seu pagamento também. Muito bem. Então, senhoras e senhores, essa é uma das ações. A segunda ação, nós estamos trabalhando nela. Eu até posso falar apenas a nossa intenção. Nossa intenção é trabalhar com aquele financiamento, das pessoas poderem pegar o empréstimo e que a Prefeitura possa também participar, subsidiar os juros. Ou seja, as pessoas vão pegar R$20 mil e a Prefeitura vai entrar com o financiamento, pelo menos dos juros. Em que pé está isso, hein, Cláudio? Estamos no estudo interno dele, prefeito, até como eu falava anteriormente, tendo em vista o ano eleitoral, embora o prefeito Marcelo não é candidato à reeleição, até pelos impedimentos legais, mas estamos em estudo referente somente à questão eleitoral em cima desse período, né? Se é possível ou não fazer esse programa. Ok, então atenção, nós teremos ainda pela frente mais a questão do financiamento. E agora eu vou responder as perguntas, porque muita gente começou a fazer pergunta. A Mariana está aqui. Alô, Mariana. Eu só queria falar sobre... Tem uma pergunta sobre o projeto? Acho que poderia aproveitar o secretário Cláudio e falar um pouquinho do trabalho da fiscalização. O pessoal está comentando que faz a denúncia no WhatsApp, mas a fiscalização não vai, só que são mais de 300 por dia, né? Mariana, ótimo. Não sei se as pessoas conseguiram escutar você, porque você está falando longe do microfone. As pessoas estão falando aqui que ainda tem festas, ainda tem aglomeração e que a fiscalização não chegou a determinados lugares. Olha, atenção, gente. Nós falamos sobre responsabilidade. É humanamente impossível nós estarmos em todos os lugares e que a gente consiga realizar todas as multas, que a gente consiga punir todo mundo. É humanamente impossível. Só para que vocês tenham uma ideia, somente ontem, no domingo, nós fizemos 240 intervenções. 240 intervenções, ou seja, é um efetivo da Guarda Municipal trabalhando todo santo dia para evitar aglomerações. Agora, aqui ficou o meu registro. Se as pessoas não tomarem conhecimento, discernimento e responsabilidade perante outras pessoas, infelizmente, nós teremos outros casos. Agora, diminuiu bastante. O trabalho da Guarda Municipal está funcionando, o trabalho dos nossos fiscais está funcionando. Então, quem fala que não está sendo atendido são as exceções. Claro, infelizmente, nós não vamos conseguir 100%. Quero parabenizar os seus fiscais, Cláudio Glogowski. Obrigado, prefeito. Importante destacar, prefeito, é uma ação conjunta, Guarda Municipal, Polícia Militar e a Secretaria da Fazenda, através do Alvará e a fiscalização também na questão dos esportes, da Secretaria de Esportes. Importante o que o senhor falou, a gente não consegue realmente, com o efetivo que a gente tem hoje, a gente está com 4 equipes, 4 carros na rua, todo dia, né, no toque de recolher. Então as denúncias, acontecem muitas denúncias, prefeito, porque são denúncias falsas também, então isso toma muito tempo de nós. A maioria das festas que estão sendo denunciadas no Disque Denúncia são festas de caráter do centro familiar, ali não é uma festa assim clandestina, mas festa de família, e é por perturbação do sossego são mais as denúncias. Mas realmente assim, estamos fazendo um trabalho muito grande, a partir das 22h30, todo dia as equipes estão na rua, porém assim, tem algumas denúncias que as pessoas estão fazendo que realmente a gente nem consegue
ir até a denúncia e verificar o que é, porque a gente já consegue ali na denúncia ver que é uma questão... Nós temos aí o número da denúncia, você pode ligar, a denúncia funciona, a quarentena, né, o toque de recolher está funcionando e realmente os nossos números são positivos. O Disque Denúncia é 9144-1290. Eu quero responder as perguntas, é claro que passa muito rápido, são milhares de pessoas. Algumas pessoas me perguntaram, prefeito, isso é para todo mundo? Sim, é para todo mundo, doa a quem doer. Não existe amigo, não existe uma pessoa que seja protegido. Qualquer pessoa que abusar será multado. Eu queria também responder aqui, Luiz Fernando, coloca o Exército para ajudar na fiscalização para ver se funciona. Isso depende de questões do governo federal, a questão do Exército não é bem assim, mas nós gostaríamos de ter o apoio sim do Exército. Se o Exército quiser nos ajudar, será muito bem-vindo, mas não depende do prefeito, e sim de uma autorização do governo federal. Quem mais? A Duda Magalhães falou sobre essas medidas, lembrando que as medidas podem se alterar se nós chegarmos ao estágio laranja. Até sexta-feira nós teremos esses novos números. A pergunta é, Marcelo, prefeito, estamos com 90% das UTIs e estágio amarelo. Que estágio amarelo é esse? Se tem 90%, então como é que é o estágio laranja? Inclusive ele falou aqui sobre morte. Olha, respondendo a sua pergunta, eu falei no começo da minha live, talvez você não tenha pego, que nós temos 90% no hospital universitário, mas nós temos outras estruturas em outros hospitais da cidade de Ponta Grossa e nós teremos mais 10 unidades no TI lá no hospital universitário e mais 10 unidades no Bom Jesus. Portanto, hoje nós temos estrutura de atendimento. Vamos lá, vamos falar aqui. Com relação a vertical, isolamento vertical, algumas pessoas falaram assim, não concordo com o prefeito, deveria isolar as pessoas com comorbidades em suas casas, as pessoas doentes. Isso chama-se isolamento vertical. Senhoras e senhores, isso pode ser feito pelas próprias famílias. Não é uma questão da prefeitura obrigar quem quer que seja. Eu vou escolher aquela pessoa que tem comorbidade, vou prendê-la na casa dela, vou colocar o quê? No exército, vou colocar a guarda municipal para que ela não saia da casa dela? Não, isso não existe. O que pode acontecer e deve acontecer é o discernimento da própria família. Se a pessoa é doente, se a pessoa é diabética, se a pessoa está com câncer, ela tem que se cuidar mais. Isso não quer dizer que ela está presa dentro de casa. Eu acompanho aqui as reuniões do COI, eu não sou médico, o Dr. Manjabosco é médico, nós temos os nossos médicos infectologistas, nós acompanhamos as decisões deles, eles sempre nos disseram, quem se protege, essa doença só é transmitida e recebida através das vias orais. Se uma pessoa tem uma doença grave, ela tem que se cuidar muito mais, ficando 1,5 metro de distância de todo mundo, inclusive de parentes, usar máscara e, se por acaso você tem a mania de utilizar as mãos para coçar os olhos, o nariz, a boca, tem muita gente que tem essa mania. Então, álcool gel no bolso e passando o tempo todo. Se você se cuidar, você não irá pegar esta doença. Maureen Islário, poderíamos liberar o número de pessoas nas academias dos condomínios por metro quadrado? O último decreto permite apenas 2 pessoas, independente do tamanho. Maureen, nada, desculpe. Nesse momento, nós não teremos nenhum tipo de relaxamento, porque os números estão em ascendência. No momento que decrescerem, sim, nós seremos os primeiros a adotar medidas para liberação. Mas as academias estão funcionando, graças a Deus, até nos condomínios, todo mundo com responsabilidade tem que se manter assim. Vamos lá. Giana Tavanaro, fácil culpar o prefeito, o povo muitas vezes sem noção. Olha, eu não tenho problema com relação a críticas. É importante dizer, eu estou na condição de prefeito no pior momento da história de Ponta Grossa. Eu tenho responsabilidade com a população e eu tenho que trabalhar para poupar vidas. Eu e toda essa equipe. Se as pessoas não gostam das minhas atitudes, das minhas ações, é um direito democrático, eu vou respeitá-las e não é por causa disso que vou perder, inclusive, amizades com pessoas que eu tenho consideração. Portanto, eu trabalho
com total tranquilidade, com total serenidade com relação a críticas. Mas o mais importante é sabermos que os nossos números comprovam que nós estamos no caminho certo. Quem mais? Roti, por favor, os caminhões nos mercados, caminhões que vão nos mercados, que são de outras cidades. Olha, importante colocação, Roti. Que é a Roti. Também temos preocupações com todos que estão vindo de outras cidades. São Paulo, Curitiba. Por favor, tomem cuidado com relação a isso. E as viagens que estão indo para São Paulo, várias empresas indo para o Brás. Falamos aqui, agora tem restrição, todas as empresas precisam se cadastrar e pedir autorização para a prefeitura. Como saberemos se estamos próximo ao laranja? É muito simples. Nós teremos dificuldade de atendimento nos leitos de UTIs, estaremos acima de 90% e provavelmente acima de 300 novos infectados. Nós temos parâmetros diários. Nós vamos acompanhar essa semana. Esta é a semana da evolução que poderemos entrar no estágio laranja até sexta-feira. Se isso ocorrer, segunda-feira o comércio vai ser escalonado. Isso se nós entrarmos no estágio laranja. Mas também existe uma possibilidade de mantermos a escala amarela. Algumas pessoas falando sobre questões pontuais. O prefeito coloca o exército para que as pessoas saibam que não podem brincar com o vírus. Essa ideia é ótima, mas como eu falei, depende de autorização do governo federal. Por enquanto, o governo federal não falou a respeito da participação direta do exército. Nós queremos e seriam muito bem-vindos para trabalhar com a fiscalização. Talvez conversando com o novo comandante aqui do nosso exército. Muito bem, volta às aulas. Perguntando sobre volta às aulas. Já falei várias vezes no meu programa de rádio, mas eu quero falar aqui de uma maneira clara. Nós não voltaremos às aulas sem mínima segurança para os nossos alunos e professores. Portanto, hoje nós não temos data prevista para o retorno das aulas. Estamos trabalhando os calendários, os projetos, os professores precisam se preparar, não é assim tão fácil da noite para o dia. Os nossos profissionais estão se preparando para setembro, mas isso não quer dizer que está seguro de que no início de setembro nós estaremos voltando às aulas. Pelo contrário, muito difícil retornar em setembro também. Em agosto já está descartado. Em setembro, Deus queira que amanhã ou depois a gente tenha um tratamento, que a gente tenha algum tipo de vacina, enfim, alguma coisa, né? Por enquanto nós não temos isso. Muita gente perguntando sobre o tratamento precoce, é uma coisa polêmica. Eu não quero mais entrar em detalhes, só quero dizer uma coisa. Ponta Grossa vai oferecer o direito para os pacientes a terem o remédio que os médicos adotarem para a Covid-19. Quem decide isso não é o prefeito, não é a política, não é a prefeitura. Quem vai decidir é o médico. Se o médico do seu posto de saúde, se o médico da UPA, se o médico do hospital universitário, se o médico pontagrossense lhe receitar ivermectina, nós teremos ivermectina ou teremos qualquer outra solução para os pacientes. Isso é um direito que a população tem. Muitas pessoas estão dizendo, mas esse medicamento ainda não tem o estudo totalmente comprovado. Porém, alguns médicos dizem que trabalham de forma extra-label, ou extra-label, que é mais ou menos como acontece com a aspirina. As pessoas tomam aspirina para o coração. O remédio não foi indicado para o coração e não tem comprovação ainda científica. Mas segundo especialistas, médicos, isso pode ser positivo para o coração. Desta maneira, nós vamos oferecer, a Prefeitura de Ponta Grossa, ela é proativa. Se os médicos assim receitarem, e é eles que determinam, não é o prefeito. Não adianta mandar o WhatsApp para mim, prefeito, eu quero o remedicamento. Não, eu não mando absolutamente nada. É o profissional que estudou e ele está preparado para isso. Se ele falar que não é para ter o tratamento com esse medicamento, não terá. Muitas pessoas também mandam mensagens para mim dizendo, eu fui
ou no posto de saúde, ou eu fui na UPA e o médico apenas me receitou paracetamol. Eu queria azitromicina, eu queria uma injeção, eu queria... Gente, vamos falar bem a verdade. Primeiro que o paciente ele não pode querer, ele tem que pedir ao médico o seu conselho, pedir qual é o tratamento, qual é o diagnóstico. Portanto, independente de polêmicas. Se você não gosta dessa discussão, ok, nós vamos respeitar. Se você acha que é importante o pontagrossense ter esse direito, ok, nós teremos o medicamento, ok? E agora acho que estamos terminando o nosso... Acho que talvez para encerrar, podia só fazer um resumão das medidas, né? O que foi estabelecido, o que o prefeito anunciou hoje? Muito rapidamente, a interdição do Parque do Larias e qualquer outro parque que nós tenhamos aglomeração. Qualquer outro parque. Se nós não tivermos a compreensão da população, basta apenas uma foto com aglomeração, nós vamos interditar. A obrigatoriedade de termômetro, temperatura nos mercados, isso para todos os mercados. Tem muitos mercados que já tem, mas nós queremos que todos os mercados utilizem o equipamento. Questão dos ônibus de excursão, os ônibus intermunicipais. Você que está viajando, vai viajar para outra cidade, vai para São Paulo, vai para Curitiba, você vai precisar fazer, certamente, junto com a empresa, um relatório, um cadastro, e nós precisamos dar a autorização através da prefeitura. Nós queremos ter o controle de cada passageiro que fizer essas viagens. A você que está viajando de carro, é impossível fazer qualquer tipo de barreira nesse momento para as pessoas que viajam de carro. Aí a gente pede, claro, né, a responsabilidade de cada um. Se uma pessoa está viajando para Curitiba, está viajando para São Paulo, por favor, vocês sabem que vocês estão indo em um local com alta taxa de contágio e vocês não podem trazer isso para suas famílias aqui em Ponta Grossa. O fato do transporte público, nós teremos mais fiscalização, teremos os totens nos próximos dias e teremos também agora a adaptação do transporte para a não utilização de dinheiro vivo, e isso também se estende para o comércio. Claro, nós não vamos impedir lá no comércio que a pessoa está com dinheirinho na mão, isso não, mas a gente vai recomendar aos empresários que utilizem mais os métodos digitais, o cartão de crédito, tudo mais, porque o dinheiro, nós constatamos aqui, foi constatado no COI, é um estudo científico, que o dinheiro tem uma taxa muito alta de contaminação, ok? E caso os nossos números não retornem a um patamar de tratamento seguro, seria até sexta-feira, nós estamos controlando. Hoje teve 2 casos apenas, mas amanhã vai ter mais. E nos próximos dias vão ter um aumento maior, porque temos muitos testes represados. Então, nós vamos acompanhar até sexta-feira. Se nós passarmos para o estágio laranja na sexta-feira, o comércio volta a ser escalonado, como era no começo, estava funcionando, ou seja, ninguém vai ser prejudicado. Mas, claro, tem uma restrição maior, a gente não quer isso, tomara que não aconteça, mas se a gente manter números difíceis, a gente vai passar para o estágio laranja. Ok? Mariana? Toque de recolher, o pessoal estava questionando. Toque de recolher, o decreto, ele funciona até sexta-feira, como eu falei, como nós teremos também uma avaliação, se nós vamos passar para o laranja, ou vamos manter no amarelo, ou quem sabe, chegar ao azul, voltar, que é muito difícil, né, claro. Mas dependendo da situação, nós mantemos o toque de recolher ou talvez a gente possa restringir apenas a poucos dias. Ok? Mais alguma pergunta? São milhares de perguntas. Só para finalizar, eu sei que quando a gente faz uma live com milhares de pessoas, aí também tem discussão política no meio, tem pessoas que não estão nem aí com a Covid e estão pensando em eleições, em coisas políticas, e aí existem críticas. Já falei sobre isso. Eu não ligo, eu estou sereno, nós temos responsabilidade e as nossas ações vão continuar nesse nível, trabalhando com sinceridade, transparência, com comunicação com a população de Ponta Grossa. Mais uma vez, nunca se esqueçam, não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Vai acabar esse mal. E breve. Com fé em Deus, porque a fé é inabalável. Muito obrigado a todos.